Pescar? A paz do Senhor, tudo bem? É uma honra, pastor, estar aqui, estar com vocês. Sempre é uma honra para mim. É muito bom poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem feito lá no Japão. E poder estar com a família Verbo da Vida aqui no Brasil, aqui no Guará, é especial demais. Tanto quando eu fui para Tóquio, antes mesmo, quando eu fui lá, eu estou há 14 anos já no Japão, né? Então, lá no início, quando eu estava no início do meu ministério, também vim aqui, né, passei com a visão, recebi muitas palavras proféticas nesse lugar aqui também, que tem se cumprido. E eu sou muito grato por essa igreja, por fazer parte desse ministério. Aleluia. Estou com minha esposa, meus filhos, né? Está aqui minha esposa Gabi, Iori é o nosso mais novo, né? Que significa sacerdote de Deus para as nações. Tem a Satsuki também, que significa aquela que floresce esperança, está lá na salinha das crianças, né? Eles nasceram em Tóquio. A Satsuki fala japonês e português. E eu queria passar um videozinho para vocês, dá para passar? Para a gente ver um pouquinho de como que é lá no Japão. Aleluia, Deus é bom. Opa! Pessoal, eu estou com esse marcador de livro, eu quero dar para vocês. Meu irmão vai distribuir, pode distribuir, Jade. Ele vai distribuir para vocês. Esse marcador de livro tem um código aqui, QR, né? Também tem meu e-mail, caso você tenha dificuldade de acessar esse código, né? Mas você pode mandar um e-mail para nós. Mas se você acessar esse código, vai ter um formulário do Google que você preenche se você deseja ser nosso parceiro nessa missão lá no Japão, tá? Vai ser um prazer
Eu gosto de saber a identidade dos nossos parceiros e poder dar um relatório do que Deus tem feito lá. E vai ser uma honra para mim poder ter vocês também juntos no nosso hall de parceiros ali e poder dar as notícias do que tem acontecido ali no Japão. Eu costumo dar as notícias ou no WhatsApp, no Telegram também. E você preenchendo ali, você vai ver algumas informações e a gente vai poder estar em contato com você. Aleluia! E essa igreja tem sementes, né, lá no Japão. Cada japonês que vocês viram ali, cada pessoa, estrangeiros também, que foram alcançados pela palavra, vocês fazem parte, irmão. Porque essa igreja, desde o início, está conosco. O próprio pastor Alexandre, ele sempre tem nos abençoado, nos honrado também com sementes, tanto em oração e financeiro. E nós somos muito gratos, pastor, pelo seu cuidado sempre conosco. E cada vida que tem sido alcançada ali, vocês fazem parte. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. Eu vejo os nossos parceiros dessa seguinte maneira. Eu não sei se você entende um pouco do mercado de ações financeiras, mas você pode comprar a ação de uma empresa, muitas vezes. E quando você compra uma ação de uma empresa, é como se você tivesse uma parte daquela empresa. Tem um grupo que administra aquilo ali, mas os acionistas, eles têm uma parte naquela empresa. E eles vão receber daquela empresa também, cada lucro, né, se aquela empresa dá dividendos, né, aquele acionista ele vai receber. E eu vejo os nossos parceiros como esses acionistas também. Vocês fazem parte desse projeto chamado Missão Japão, Verbo da Vida de Tóquio, Escola Bíblica Verbo da Vida, ali no Japão. Então vocês têm parte e vocês vão receber, vocês recebem também disso. E por isso que eu me vejo como aquele que está ali dentro da administração dessa empresa do Reino de Deus, e eu tenho que prestar contas, dar relatório. Por isso que eu gosto de vir ao Brasil, mostrar para vocês, olha, está acontecendo, Deus está fazendo algo tremendo naquela nação. E eu gosto de reportar para os nossos parceiros tudo o que tem acontecido ali. Aleluia! Então, nesse vídeo eu mostrei um pouco ali, tem várias imagens, na verdade, tem imagens da nossa igreja Verbo da Vida de Tóquio, tem imagens de um evento que a gente tem realizado, realizou esse ano em janeiro e vamos realizar novamente, que é uma reunião de avivamento, que foi extraordinária, irmãos. Foi no início de janeiro, a gente vai repetir, que foi um pessoal lá do Alabama, são graduados do Rema, que vieram do Rema dos Estados Unidos, vieram para a nossa igreja, e eram 2 pastores, na verdade, que vieram. E dessa vez vai vir um grupo maior, de 20 pessoas, para o Japão, e vai ser uma reunião de avivamento poderosa, irmãos. Nós estamos com muita expectativa, orando pelo local. Vai ser 12 de janeiro, ora aí por nós, para esse evento, porque é uma oportunidade de nós reunirmos outras igrejas também junto conosco. Na anterior, nós tivemos os irmãos de outras igrejas do Verbo da Vida. Nós temos 3 igrejas Verbo da Vida no Japão, contando com a de Tóquio. E nós tivemos irmãos de outras províncias, outras denominações fazendo parte. Irmãos, eu nunca tinha visto uma atmosfera da fé como eu vi naquela reunião de 13 de janeiro desse ano, né? Foi 13 de janeiro desse ano, ano que vem vai ser 12. Mas foi poderoso, irmãos. Os japoneses pegando o espírito da fé e, rapaz, sabe aquele jeito do Verbo da Vida de ser? Eu fiquei muito animado, estou com muita expectativa desse próximo evento também. E também vocês viram logo no início, imagens da nossa Escola Bíblica Verbo da Vida. Nós não temos mais o Rema no Japão, nós temos agora a Escola Bíblica Verbo da Vida lá no Japão, e nós estamos na 3ª turma agora da Escola Bíblica Verbo da Vida, online em japonês. Toda a escola em japonês, irmãos, traduzimos todo o material para japonês, com tradutoras profissionais, ungidas pelo Senhor, e está um material de excelência, está uma escola de excelência. Nós tivemos já 5 alunos que se graduaram na 1ª turma, 7 na 2ª, e nós estamos ainda com alguns se matriculando nessa turma agora, que já se iniciou, né, e vamos avançar ainda mais. Parece assim, nossa, 5 alunos, parece pequeno, né? Irmãos, para você entender, nós estamos no Japão. No Japão nós temos mais ou menos 0,6% apenas de cristãos evangélicos. É uma nação que, infelizmente, ainda muitos não conhecem Jesus. São milhões. Sabe o que é milhões de pessoas que nunca foram evangelizadas? Aqui no Brasil nós temos esse luxo de termos igrejas uma atrás da outra, né, quase, batendo uma na outra aqui. Provavelmente você, sendo cristão, já deve ter sido evangelizado por outra pessoa que chegou para você. Jesus te ama. E você fala, eu também sou crente, irmão. Não é? Mas lá no Japão, irmãos, nós temos pessoas que nunca foram evangelizadas ainda. Pessoas que ainda não conhecem de Jesus. A gente pensa, né, poxa, nós estamos no século 21, numa era de tanta tecnologia, todas as pessoas já conhecem Jesus. Não é uma realidade, irmãos. Na Ásia, são milhões de pessoas que não conhecem Jesus. Diz que tem um dado que fala que dentre 10 pessoas, apenas uma conhece
um cristão. Não estou falando que conhece Jesus. Conhece um cristão, conhece alguém que conhece Jesus. Então tem 9 pessoas na Ásia que não têm contato com o cristão ainda. Já imaginou um negócio desse, irmãos? Aqui é tão fácil, né? Provavelmente, dentro da sua família deve ter uns 3, 4, 5, 6 pessoas que são crentes. Não é assim? Mas lá no Japão, tem pessoas que não têm nenhum amigo que seja cristão ainda. Então nós temos essa grande missão de pregar esse evangelho. E através da nossa igreja, das nossas igrejas lá no Japão, e através das nossas escolas, nós temos pregado essa palavra, irmãos. E temos visto vidas sendo transformadas. A nossa igreja, muitos dos japoneses, das pessoas que vão lá, elas são japoneses que vêm de um contexto sabendo nada de cristianismo. Então eles chegam lá, recebem Jesus, e nós temos que ensinar todo o básico da palavra, tudinho, que é muito mais fácil. Às vezes uma pessoa que não é cristã aqui no Brasil, ela já tem uma ideia do que é ser um cristão. Ela sabe que tem que ir para a igreja, não é assim? Sabe o que é oração, pelo menos, é mais ou menos, sabe ali, vou orar a Deus, né, em nome de Jesus. Sabe que vai vir num culto, tem a necessidade de vir para a igreja para ouvir uma palavra, para se fortalecer. Mas lá no Japão não é assim, irmãos. Então, muitas vezes o japonês se converte com a gente tem que falar para ele: rapaz, eu sei que aqui no Japão, a cultura do templo budista, shintoísta, né, que são as religiões de lá, você só vai para o templo, bate palmas, faz uma oração ali, mas não tem um culto. O monge não vai pregar uma sutra para ele, ensinar os ensinos de Buda para ele. Muitas vezes não é assim. Então eles não têm esse costume. Então quando ele se converte, a gente tem que falar para ele: ei, vamos lá, venha congregar. Sabe como é que é orar? Ele não tem ideia nenhuma do que é orar. Então vamos ensinar aqui como é que você vai orar. Você vai orar ao Pai em nome de Jesus, né? Bíblia, então, a Bíblia é um livro extremamente confuso. Às vezes ele olha assim, por onde começar, né? Então a gente vai ter que pegar ele junto. Ei, tem a importância de ler a Bíblia. Então é um processo mais lento, né? Parece mais lento, mas está acontecendo algo poderoso. Nós temos visto pessoas que estão pegando essa palavra, testemunhos maravilhosos, irmãos, que nós mesmos ficamos impressionados, de pessoas que sofriam de esquizofrenia intensa, né? De ter alucinações, de ouvir vozes, sendo curadas em um culto. Aleluia. Nós temos outros que foram um processo para ser curado, mas estão firmes, libertos da depressão, libertos de alcoolismo. Isso são testemunhos maravilhosos, pessoas que estavam sem esperança, a gente vendo eles sendo restaurados pela palavra de Deus. Nós estamos agora lidando com uma moça, né, que se graduou na nossa escola. Ela é taiwanesa. E ela tem a família dela que mora lá, o marido dela é chinês, tem as crianças dela. Irmãos, ela veio de um contexto familiar tão deteriorado, um relacionamento tão ruim com o marido dela, e nós podemos ser esse acolhimento para ela através da escola bíblica. Ela é de outra igreja, mas através da escola bíblica nós podemos acolher. Ela estava até aqui no vídeo, né, quando estava a formatura da escola bíblica, e nós podemos ser essa mensagem de paz e de fé, e ela ficou tão animada pela palavra que ela recebeu, de fé, de ânimo, que ela começou a comunicar para todas as pessoas da igreja dela. E hoje nós temos uma outra japonesa que estava indo na igreja dela, que falou: eu preciso receber essa palavra. E hoje está estudando com a gente na escola agora, se matriculou, e essa japonesa já falou assim: meu Deus, é tão bom quando eu estou aqui na escola. E ela já era crente há muitos anos, mas uma crente tradicional, uma igreja que não acreditava no mover do Espírito, não acredita, né, infelizmente, no mover do Espírito, nos dons do Espírito. E ela está vindo com o coração aberto, e ela fala que é tão maravilhoso, que ela é como se ela estivesse sendo recarregada, turbinada, a cada aula que ela vem da escola bíblica. Aleluia, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Eu fico muito animado de ver o poder da palavra que transforma as pessoas. Aleluia. E não é um só, não são dois, são vários. Na nossa escola, na diretoria da nossa escola, na diretoria da nossa igreja, eu tenho pessoas que entraram ali desanimadas, sem perspectiva, dentro do Japão, morando no interior do Japão. A vida deles era apenas trabalhar, ir para a igreja e casa, era só isso, não tinha muita perspectiva. E essas pessoas tinham a cara bem sisuda, sem graça, sabe? O pessoal tem aquela expressão americana que fala assim, né? Vaca em porteira nova, né? Que fica com aquela cara assim, entende? Cara sisuda, sem ânimo, né? E essas pessoas, irmãos, começaram a estudar nas nossas escolas, lá no Japão. E elas, ao longo do ano, foram fiéis, estudando, pegando a palavra. E a gente viu a transformação de dentro para fora. Quando foi no final, que elas estavam ministrando a palavra, irmãos, meu Deus, era uma outra pessoa, totalmente diferente. Aleluia. E eu estou falando aqui de filhos de pastores.
Filhos de pastores que foram transformados por essa palavra lá no Japão. E eu tenho visto japoneses sendo transformados por essa palavra lá no Japão. E eu vim aqui, meu objetivo é te injetar esse ânimo para você honrar essa palavra que você tem ouvido aqui, irmãos. Porque essa palavra, ela é poderosa, ela transforma. E ela está dentro do seu coração e perto de ti, na sua boca. E é só você declarar e coisas extraordinárias vão acontecer. Eu espero, irmão, que você não esteja acostumado com essa palavra que você tem ouvido. Eu espero que você não venha para os cultos da sua igreja e quando um pregador vem para pregar para você, algum mestre no rema, vem ensinar para você e você fala, eu já ouvi isso daí. Eu espero que não seja essa atitude de coração que você tenha, mas seja diferente, você esteja, rapaz, hoje é dia de milagres, hoje é dia de palavra de Deus e Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Eu estou há 14 anos no campo missionário, irmãos, 14 anos no Japão. Nesses 14 anos eu estou há 13 anos, é isso mesmo? 12 ou 13 anos, ensinando nas nossas escolas. Participando das nossas escolas, ouvindo as aulas. Aleluia. Mas antes disso eu já era cristão, muito antes disso eu já era cristão. E eu fiz o rema também. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, eu não enjoei dessa palavra não. Rapaz, parece que sempre há algo novo para eu aprender, irmãos. Eu não entendo, eu não consigo olhar para a palavra que nós aprendemos e olhar assim, já sei disso. Não, irmãos, mesmo que seja o mesmo assunto de fé, mesmo que seja cura, para mim parece que eu estou recebendo algo novo. Para cada estação vem algo novo do Senhor. Eu fico, meu Deus, que alegria poder receber dessa palavra. E quando nós ministramos para os japoneses, irmãos, pensa numa coisa gloriosa que irmãos, é algo extremamente novo. Aleluia. É algo quando a gente mostra para eles, a maioria dos cristãos que nós temos lá no Japão, a maioria deles são crentes tradicionais, que não creem no mover, não creem nos dons do Espírito, não creem no batismo no Espírito Santo, e nós já recebemos uma enxurrada desses japoneses com sede da palavra. Eles vêm, entram em contato com a gente online, ou vêm para a nossa igreja visitar, e eles vêm assim, eu quero saber mais sobre o batismo no Espírito Santo, e eles vêm, a gente ensina para eles, e o que acontece, irmãos? Eles são batizados, e eles voltam para a igreja deles, já vi eles nas redes sociais deles falando, eu fui batizado, eu sei o que aconteceu na minha vida. Amém, irmãos? Irmãos, essa palavra é poderosa. Aleluia, amém? Se você preencher esse formulário que a gente deu para você aqui, lá você vai ter as nossas contas também, do Pix, né? E vai ter um Pix ali, que é um Pix para compra do prédio da igreja. Irmãos, nós estamos com essa grande missão. Eu vou te explicar por quê. Em Tóquio, para um estrangeiro alugar um apartamento ou uma casa para morar, é muito difícil. É muito difícil. Existe um racismo, assim, um preconceito, infelizmente. O povo japonês é maravilhoso. Eles são espetaculares. Mas pensa num ponto que é chato lá dentro de lidar, é alugar um apartamento ou uma casa, ou às vezes até mesmo comprar sendo estrangeiro. Tem essa dificuldade. Já passei por isso, alugando apartamentos, às vezes você tem que bater em várias imobiliárias, porque as pessoas recusam. Quando o dono fala, é estrangeiro? Fecha a porta. Quando é para alugar um prédio para uma instituição religiosa, quando fala assim, não quero alugar esse prédio para a igreja, sendo até mesmo um japonês, já o negócio fala assim, não quero, porque aquele prédio ele fica marcado, como se fosse algo ruim, como se fosse uma seita. Então, para alugar para uma próxima pessoa, vai perder o valor daquele prédio, vai ter que alugar por um preço muito baixo, porque muitas pessoas não vão querer alugar só porque foi um ambiente usado para uma organização religiosa. Agora imagine, irmãos, ser um estrangeiro e ter que alugar um imóvel para uma organização religiosa, entende? E nós achamos um favor, a palavra da fé, esse dom da fé entrou em operação, irmãos, e nós conseguimos um prédio, graças a Deus. Nós temos um prédio lá onde nós realizamos os nossos cultos no centro de Tóquio. Vocês puderam ver, é um prédio pequeno, né? Bem menor do que esse, gente. É um prédio pequeno, mas é um prédio que a nossa igreja tem funcionado. Eu creio sim, nós vamos crescer muito mais, e ali só vai ser o escritório para a nossa escola e para a nossa igreja. Amém? Mas, irmãos, nós achamos favor diante do dono daquele prédio. E ele falou, eu quero vender para vocês. Isso é maravilhoso, irmãos. Aleluia, ele quer vender para a gente. Isso é algo novo, inédito, né? E se você quiser fazer parte desse projeto divino, tem lá o Pix, né, que é o e-mail da minha esposa, que você pode depositar ali e fazer parte desse projeto de comprar esse prédio. Aleluia. Quando eu voltar para o Japão agora, eu vou entrar em negociação com o dono, né? Ele quer conversar comigo. E eu creio no sobrenatural, irmãos, de que já é nosso. Aleluia. Eu estou confiante, já é nosso. Aleluia. Ele vai vender para nós por 20 milhões de ienes. Eu não sei quanto é que dá isso em reais. Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar uma entrada
né? E depois nós vamos pagar parcelados por alguns anos com ele. Aí que está o ponto, porque eu, sendo estrangeiro e missionário, eu tenho um desafio, que é, se eu fosse fazer um empréstimo num banco, o banco ele não vai liberar para mim o dinheiro. Porque geralmente seria assim, eu faria um empréstimo no banco e o banco liberaria todo o dinheiro para o dono, e aí eu iria pagar por banco, entende? Só que não acontece assim, porque o banco não vai liberar para mim, porque eu sou estrangeiro, né, a minha condição de missionário não permite isso. Se eu tivesse lá uma conta recheada de ienes, né, eles pudessem ver isso pelas declarações de impostos lá, seria diferente com o banco, mas infelizmente ainda não é assim. Então, eu achei graça diante desse dono que ele falou assim, olha, a gente vai fazer um contrato de confiança, é eu e ele, sem banco, então eu estou pagando diretamente para ele. Esse é um grande favor de Deus nas nossas vidas, né? Então, por isso que existe esse acordo, a gente está negociando ali o preço dessa entrada para depois pagar em parcelas, né? E é isso que nós estamos nesse estágio agora. Então, nós temos aproximadamente quase 4 milhões de ienes, o que daria cerca de 160 mil reais, né, para dar de entrada. A gente precisa de mais de 160 mil reais, né? Porque tem 4 milhões, a gente precisa de uns 6 milhões de ienes. Né, então, mais ou menos, né, uns 6 milhões para dar de entrada ali, para negociar mais ou menos isso, para entrar um pouco com a reforma já do prédio também. Esse é sobrenatural, irmão, é pela fé, amém? Você olha assim, que números, né? Mas acontece, irmãos. Um dia a gente estava lá na igreja, foi simples, e aí eu falei com os irmãos da igreja, falei assim, vocês concordam comigo, vamos fazer uma oração de concordância aqui para chamar 2 milhões de ienes, eu falei para eles, né? Que a gente estava negociando, vamos chamar 2 milhões de ienes aqui, e eu me reuni com os irmãos ali na igreja, era um culto de domingo, e eu falei, vocês concordam comigo em fé que Deus vai trazer esses 2 milhões de ienes? Naquele culto, irmãos, a gente orou pela fé, fez uma oração de concordância e chamamos 2 milhões de ienes, pá! E foi uma oração simples, irmãos, crendo na palavra. Essa palavra funciona, irmãos, a gente tem que ter expectativa, amém? No mesmo domingo, irmãos, Deus despertou pessoas aqui no Brasil, eu não tinha feito nenhum pedido, nada disso, mas Deus despertou, irmãos, e um casal, apenas um casal, só ele sozinho, falaram assim, a gente quer fazer parte desse projeto e a gente vai ofertar 80 mil reais. Eu falei, rapaz, exatamente 2 milhões de ienes. Irmãos, essa palavra funciona, irmãos, aleluia, amém, amém, Deus é bom, irmãos, Deus é bom, e eu estou tão feliz que está em processo de renovação aqui, o pastor está mostrando a tela que vai ter aqui, irmãos, maravilhoso, hein? Rapaz, eu já ofertei hoje falando, rapaz, que bom fazer parte desse projeto aqui, da reforma da igreja aqui, irmãos. Eu gosto de reforma, irmão, porque fala de algo novo, aleluia, Deus é bom, não é? Aleluia, Pai, eu te agradeço, Senhor, te agradeço, Deus é bom. Eu queria orar com vocês, irmãos, podemos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, conecte-se ao Senhor. Aleluia, Pai, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, Senhor. Obrigado pelo espírito da fé, obrigado pelo espírito de profecia nesse ambiente, aleluia. E obrigado por uma palavra, Senhor, que vai encorajar meus irmãos a avançarem, a fluírem ainda mais naquilo que o Senhor tem para a vida deles. Pai, eu te agradeço pela prosperidade dessa igreja, Senhor. Eu te agradeço que o Senhor está fazendo algo novo neste lugar, Senhor. E o Senhor nós temos uma conexão maravilhosa entre o verbo da vida do Guará e o verbo da vida de Tóquio, Pai. Obrigado porque essa igreja tem sementes e nós cremos em colheita aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia, colheita dessas vidas, dessas sementes que têm sido plantadas, tantas vidas que têm sido alcançadas, Pai, e nós cremos em colheita para essa igreja também, Pai, aleluia, obrigado Jesus, obrigado, nós consagramos os nossos corações a Ti, e nós estamos prontos para receber e ouvir do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia, 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 irmãos. Será que você pode abrir sua Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 23? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 13. A partir do versículo 13. Segunda Samuel, capítulo 23, versículo 13. Você abriu? Esse capítulo, desde quando eu era criança, quando eu me converti aos 14 anos de idade. E eu comecei a ler a Bíblia toda. E quando eu bati nesse capítulo especificamente, eu fui profundamente impactado, porque eu vi a lista de guerreiros de Davi. A história de Davi, para mim, ela é extremamente emocionante. Vocês já leram a história de Davi? Eu gosto demais, irmãos. Não é só Davi e Golias, é um enredo assim que dá para fazer um filme maravilhoso, que são guerras. Eu gosto de filme de ação,
Minha esposa, ela gosta de filme de romance, né? A gente tem esse conflito, às vezes, para assistir filme, né? Aí eu gosto daqueles filmes de ação, né? E eu fico imaginando quando eu leio 1º e 2º Samuel, e eu vejo as conquistas de Davi, as batalhas, e quando eu chego nesse capítulo 23, que mostra a lista de guerreiros de Davi. Eram aqueles guerreiros leais, os guerreiros que estavam conectados junto com ele. E esses guerreiros, irmãos, eles são guerreiros de honra, que estão junto com eles desde lá da caverna de Adulão. Você conhece a história da caverna de Adulão? Quando Davi tinha fugido, ele fugiu para essa caverna de Adulão e ele se reuniu com só gente boa, os piores da sociedade. Uma galera assim perturbada. Mas ele se reuniu com esse grupo e por causa do coração de Davi, que era um coração de honra, um coração de adoração ao Senhor. Sabe, quando você vive essa palavra, você inspira pessoas ao seu redor. É natural, você não faz muita força, porque as pessoas, elas olham para você e elas são inspiradas pela unção que está sobre a sua vida. E Davi, fugido de Saul, ele estava lá naquela caverna de Adulão e ele, pela vida de honra, ele impacta aqueles homens que eram a escória da sociedade. E agora aqueles homens veem em Davi uma esperança, um grande líder, e eles desejam se conectar a Davi. E aqui nessa lista são os homens que permaneceram fiel em todo esse tempo junto com Davi. E aí eu vou ler, né? A partir do versículo 13. Muito obrigado. Tá? Diz assim: também 3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Percebe? Davi aqui, ele estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Está comigo? O exército inimigo estava lá em Belém, estava rodeado. E Davi, o que ele tem? Um desejo. Quem me dera de beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Que desejo de Davi num momento desse, né? Então, versículo 16. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. O que Davi fez? Davi não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Aqui é uma lista de vários valentes. Cada um desses valentes fizeram coisas extraordinárias. Mas, irmãos, uma das histórias que me impacta é essa daqui. Esses homens simplesmente, Davi estava lá no palácio, na fortaleza, e de repente eles ouvem o rei Davi. Oh, que vontade de beber aquela água. Esses 3 homens, eles não consideraram as suas vidas preciosas. Eles largaram tudo, romperam, foram lá, avançaram contra aquele exército, 3 homens apenas. A Belém estava tomada. E eles foram lá só para pegar daquela água que Davi queria beber. E eles trouxeram a Davi. Davi olhou aquela água e falou: eu não posso beber isso. Ele foi, entrega aquilo como oferta ao Senhor, como adoração ao Senhor. Porque aqueles homens, eles deram a vida a Davi. Você está comigo? Sabe o que significa? Honra, lealdade, fidelidade. Lá no Japão, eu estou dentro de uma cultura que eles vivem honra. É um povo que entende honra muito bem. A linguagem do respeito, irmãos, é algo que está no dia a dia. Algo que, infelizmente, nós aqui no Ocidente temos muito que aprender com eles. Mas claro que a honra deles, por mais extraordinária que seja, não é perfeita, porque é uma honra humana. Mas aqui nesse 1º e 2 Samuel, nós podemos aprender coisas maravilhosas sobre honra, sobre lealdade e sobre fidelidade. Está comigo? Porque 1 Samuel, eu não vou abrir, né, mas 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, se lançar ali, né, fala um versículo, Deus diz algo que é extraordinário. Ele fala bem assim: o que está acontecendo ali? Os filhos do sacerdote Eli, eles não honravam o Senhor, eles estavam responsáveis pela igreja, né, pelo sacerdócio, porém eram homens jovens terríveis. Eles roubavam a oferta, namoravam as menininhas, lá quando levavam para o templo, faziam coisas terríveis. E o Senhor, ele repreende o sacerdote Eli. E ele fala uma palavra que para mim vai ser o resumo de 1
Samuel, né, 1 Samuel e 2 Samuel, que ele diz assim, né, Deus fala, eu honrarei os que me honrarem, mas desprezarei, os que me desprezarem serão desprezados. Amém. E eu vejo que 1 Samuel, 2 Samuel, através da vida de Davi, dos homens que são citados ali, Deus vai mostrando justamente isso ao longo daquela história. Honra. Lá no Japão, vocês já ouviram falar dos samurais? Já, né? Pelo amor de Deus, né? Japão é samurai, né? Samurai tem um ideograma. O significado da palavra samurai é aquele que serve. Isso que significa samurai, é aquele que serve. Os samurais, eles dedicavam as suas vidas em prol do seu clã. Existiam vários clãs, diferentes grupos dentro do Japão. Cada um tinha um clã. Então o samurai era conhecido pelo quê? Pela honra, pela lealdade, pela fidelidade. Eles eram homens que se entregavam totalmente para viverem em prol do seu senhor feudal. Eram homens de honra. Um samurai que traísse o senhor feudal era algo terrível, porque tudo que importava para um samurai, tudo que importava para a vida dele toda, era honra. Por isso que era uma vergonha desonrar o seu senhor feudal. Era uma vergonha tão grande, né, que muitos deles se suicidavam, se fizesse algo que fosse uma vergonha. Porque era melhor morrer do que viver uma vergonha. Isso é cultura japonesa, tá? Só estou mostrando um pouquinho. Mas esse é o chamado código do guerreiro, né? O Bushido, né? No Bushido, só por curiosidade mesmo, que eu sei que vocês são pessoas estudiosas e gostam de aprender, eu separei aqui os 7 princípios fundamentais do Bushido. O primeiro é Gi, que fala que é justiça. É o mesmo termo usado para a justiça de Deus, por exemplo, né? Que fala sobre agir com integridade e fazer o que é moralmente correto. O segundo princípio é Yu, que é coragem, né? Ter bravura, não apenas física, mas moral, enfrentando medo e adversidade. O terceiro é Jin, que significa compaixão. Usar a força para proteger os fracos e ajudar os necessitados. O quarto é Rei, que significa respeito. Tratar todos com dignidade, mesmo adversários. O quinto é Makoto, que significa honestidade ou sinceridade, que é ser verdadeiro nas palavras e ações. Na Bíblia em japonês, quando Jesus fala assim, em verdade vos digo, ele usa essa palavra, Makoto, Makoto, né? Em verdade. Sexto, Meio, que é honra. O valor mais elevado, viver e, se necessário, morrer com reputação imaculada. E o sétimo é Chugi, que é lealdade, fidelidade absoluta ao Senhor, ao clã e aos princípios. Quando a gente fala de honra, a gente fala sobre o grupo. Sabe que o japonês ele é acostumado a pensar em grupo e não isolado. Nós, como ocidentais, nós temos muita cultura do individual. Nós pensamos, eu sou responsável pela minha vida, eu faço as coisas do meu jeito, e o que importa sou eu mesmo. Existe um valor nisso também. Mas o japonês, lá no Oriente, é diferente. Eles pensam em coletivo. O que eu faço vai afetar o meu grupo. Porque é a cultura da honra, é a cultura do respeito. Por isso que aí nós, como os cristãos, temos desafios, às vezes, para evangelizar um japonês. Que muitas vezes ele nem é religioso. Mas você pergunta assim, ei, vamos lá para a igreja? Você quer ir na igreja conhecer? Ele vai falar assim, não, eu sou budista. Ele nem segue os preceitos budistas, mas ele está falando em nome do grupo que ele pertence. A minha família é budista, então logo eu sou budista. Então, eu não quero ir para um lugar que eu possa acabar trazendo vergonha para a minha família. Entende? Mais ou menos como é que funciona. E aí o nosso desafio, o nosso trabalho é mostrar para ele que não. É mais honroso você pertencer a esse grupo que é da família de Deus do que pertencer a esse outro grupo. Entende? Porque é assim que nós trabalhamos lá na igreja. Por isso que nos nossos cultos lá em japonês e inglês, né? São os japoneses, tudo. E logo depois do culto a gente sempre tem que ter um momento de comunhão, de comida e tal. Por quê? Para gerar esse momento de pertencimento, essa comunhão. Eles entenderem, opa, eu faço parte dessa família, esse é meu grupo. Então muitos japoneses, eles vêm para a igreja e primeiro, eles estão lá conhecendo, andando, e aí é porque pertencem naquele grupo, estão juntos ali, eles começam a ter o senso de pertencimento e eles falam, opa, eu faço parte desse local. Está comigo? Porque o japonês funciona dessa maneira. Mas honra fala disso também. Honra fala de você viver agora, não mais para si mesmo, mas você vive para um projeto maior,
algo maior. Um samurai, ele não vivia mais para si mesmo, para os seus próprios benefícios. Se ele começasse a tentar fazer as coisas do seu próprio jeito, era uma vergonha. Então ele vivia agora por valores maiores, princípios maiores do que ele mesmo. Por isso que ele estava até mesmo capaz de dedicar a própria vida dele, matar a própria vida dele, se fosse necessário, para que a missão fosse cumprida. Agora, esses guerreiros de Davi, eles viviam por esse princípio também, irmãos. Amém? Os guerreiros de Davi, quando eles ouviram Davi falando, ei, eu queria beber daquela água, eles não tiveram a vida deles por preciosa, eles falaram, eu vou pagar o preço. 3 valentes, eles deixaram tudo. A gente não sabe qual é o nome desses 3 homens, mas eles deixaram tudo, foram lá, passaram perigo, quase morreram, mas trouxeram aquela água. Isso fala de honra, lealdade. Amém? Homens com os discípulos de Jesus também, irmãos. Esse princípio de honra não permaneceu só lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, os discípulos de Jesus, eles entenderam, nós vivemos por algo que é maior, pelo nosso Mestre Jesus. Por isso que em Atos 4 você vai ver os discípulos, os apóstolos, eles são perseguidos, chicoteiam eles e eles falam assim, né, Atos 5, né? Eles falam assim, que alegria sofrer pelo Evangelho. Paulo ele fala em Atos capítulo 21, eu não tenho por preciosa a minha vida. Para mim é uma honra morrer pelo Evangelho. Irmãos, esses mesmos princípios que norteiam as vidas desses guerreiros devem também nortear a nossa vida. Nós estamos perdendo tanto da honra na nossa sociedade. Nós vemos hoje numa sociedade que não entende o que é honra. Não entende o que é lealdade. As pessoas elas estão vivendo apenas para os seus próprios planos, para os seus próprios desejos. Se você perguntar, qual é a sua visão? A minha visão é ter uma casa, é viajar a tal lugar. É sempre a respeito do eu, o que eu posso fazer. Eu já tenho planos estabelecidos, às vezes o pastor quer, estou com um projeto tal, a gente tem que fazer tal coisa, e muitas vezes o pessoal está, não, mas desculpa, é que eu tenho tal coisa para fazer, tal coisa para fazer. Isso é deslealdade, isso é desonra. Paulo ele fala isso em Filipenses. Paulo ele abre o coração, em Filipenses capítulo 2, versículo 22 em diante, se eu não me engano. Paulo ele abre o coração para aquela igreja dos Filipenses, ele fala assim, olha, eu estou muito alegre, eu quero muito visitar vocês, Filipenses. Infelizmente não dá, mas eu estou enviando Timóteo até vocês, porque Timóteo tem o mesmo coração que eu. Timóteo era alguém que honrava a vida de Paulo. Está comigo? Você honra, Timóteo honrava, e ele fala assim, ele acrescenta, porque os outros demais, eles só se preocupam com a sua própria agenda. Pode conferir, Filipenses capítulo 2, versículo 20 em diante, tá bom? Paulo ele fala isso, os outros estão preocupados apenas com a sua vida, com a sua agenda, com seus programas, com seus cronogramas, mas eu encontrei em Timóteo, alguém leal, um jovem de honra, que está com o mesmo coração que o meu, e ele se importa com vocês como eu me importo. Isso fala de honra, irmãos. Amém? Eu passei por uma experiência semelhante a essa, eu estava lá no Verbo da Vida Arujá. O nosso ministério, Verbo da Vida, nós vivemos debaixo desse princípio de honra. É maravilhoso, irmãos. Nós temos pessoas valorosas, leais, de honra no nosso ministério, e isso me dá tanto orgulho, irmãos. Eu falo sempre para o pessoal lá no Japão, quando eu conheço outros ministros, eu falo, olha, nós somos um ministério que temos 30 e poucos anos, mas já temos mais de 500 igrejas ao redor do mundo. E todos nós falamos a mesma palavra. Amém? É lindo, nós podemos ir em qualquer parte do mundo. Todos nós estamos falando a mesma coisa, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso fala de honra, isso fala de lealdade. E eu fui lá no Verbo da Vida Arujá, isso em 2023, foi a primeira igreja que eu preguei quando eu tinha chegado ao Brasil. E eu falei assim para eles, que eu estava com muita vontade de beber água de coco, irmãos. Eu estava com muita vontade de beber. Eu cheguei no Brasil tinha acabado de chegar, estava no fuso horário, estava pregando assim, fuso horário, são 12 horas de diferença, irmãos. Lá no Japão agora são 9 horas da manhã. Então eu cheguei, estava pregando no culto da noite, meio assim, tal, sabe? Parecia que estava meio noiado, mas era o fuso horário, batendo em mim. E eu falei assim, pessoal, eu cheguei no Brasil, uma coisa que eu estou muito animada para fazer aqui no Brasil é beber água de coco, eu vou beber muita água de coco dessa vez, nessa temporada. Irmãos, isso foi no início do culto, no início da palavra. Um irmão maluco estava na frente assim, a igreja lá é grande, ele saiu no meio da pregação e foi embora. E eu estou lá pregando, ministrando, de repente esse irmão, eita, ô glória! Esse irmão volta, irmãos, no meio do culto, e ele me traz uma sacola com uns 4 cocos.
Um copo de água de coco para mim, para eu beber coco durante o culto, irmãos. Eu sei, irmãos, mas me lembrou muito essa história de Davi. Eu imaginei Davi falando, que vontade de beber aquela água. Sabe, isso fala de quê? De honra. Aquele irmão me honrou, irmãos. Ele quis, da maneira dele, honrar minha vida. E eu sei que com certeza Deus o honrou muito mais. Irmãos, nós temos desenvolvido esse coração de honra, de lealdade, de fidelidade, de fato. Nós precisamos restaurar isso. Nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. Porque muitas coisas só vão acontecer nas nossas vidas quando nós estivermos conectados de coração. De coração. Muitas pessoas podem estar de aparência, mas é de coração com aquilo que Deus está fazendo e Ele quer fazer nas nossas vidas. E isso fala de nós pararmos de pensarmos apenas em nós mesmos, nos nossos próprios projetos, na nossa própria vida e começarmos a olhar, ei, eu faço parte de algo muito maior. A minha vida é em função de cumprir essa visão. Estamos lá há 14 anos no Japão, irmãos, dedicando as nossas vidas, dediquei minha juventude, minha vida adulta lá, tanto é que eu estava lá em Campina Grande agora, e me perguntaram como é que é essa questão, você já está lá, como é que você sente que pertence mais ao Japão, ao Brasil? E eu falei assim, olha, eu passei minha vida adulta no Japão, eu nem sei mais viver no Brasil, eu falei para a pessoa, eu não sei como declaro imposto no Brasil, eu não sei como resolve algumas questões no cartório, porque eu vivo lá, então minha vida toda está lá já, entende? Mas irmãos, eu não me arrependo de ver essa palavra, eu fico cada vez mais animado, de ver cada pessoa, quando uma pessoa é alcançada por essa palavra. E sabe, nós viemos do Japão agora esse tempo, decidimos vir nessa época, porque a gente queria participar de uma das conferências de ministros do nosso ministério. Então a gente veio lá do Japão e a gente participou da conferência de ministros do Sul, que foi lá no Rio Grande do Sul agora. São várias horas de viagem, irmãos. Só dentro do avião a gente passou 24 horas. O nosso filhinho, bebê, mais novo, 5 meses de idade, pegando avião. Não é confortável fazer uma viagem dessa. Quem pagou essa passagem? Nós mesmos. Pesquisa na internet quanto que custa trazer uma família de 4 pessoas, vir do Japão até aqui e depois voltar. Pesquisa, qual é o valor de uma passagem de avião? Irmãos, nós tiramos do nosso próprio bolso, porque a gente queria honrar essa visão, porque a gente queria chegar lá na conferência de ministros e ser reabastecido com essa palavra, irmãos. E eu fui lá, e eu fui para participar, para receber, mas fui muito honrado. O apóstolo Guto falou para eu ministrar uma das sessões lá, e eu falei essa mesma coisa que eu estou falando com vocês, irmãos. E sabe o que eu falei para o povo, e eu vou falar para vocês também? Muitas vezes as pessoas não honram a palavra que nós estamos recebendo. E quantas pessoas têm colocado tanta dificuldade em participar de coisas que o nosso ministério está fazendo. Às vezes participar de uma conferência de ministros, as pessoas falam, é tão caro, é tão difícil. Não, mas é tal dia, eu tenho tal agenda, vai ser difícil mudar tal agenda. Meus filhos ainda são tão pequenos. Irmãos, eu sou a prova para tornar muitas pessoas indesculpáveis. E não estou falando isso para o meu merecimento, mas para chamar a sua atenção, para despertar dentro de você. Que nós largamos tudo lá. Poderíamos pegar aquele dinheiro que nós tínhamos para fazer uma viagem, passeio e tirar uma folga, um descanso. Mas a gente pegou tudo lá. Simplesmente para vir aqui, receber, se realinhar, pegar da visão, ser corrigido por essa palavra, irmãos. Sabe o que isso fala? Lealdade, honra. Nosso ministério tem feito muitas coisas maravilhosas, irmãos. Temos o Toda Terça. Irmãos, participe, pegue junto. Temos tantos eventos que às vezes acontecem aqui no Centro-Oeste também, né? Conferências para homens, mulheres. Irmãos, valorizem isso, irmãos. Nós viemos de um campo missionário que é escasso a palavra de Deus. Pessoas estão sedentas, famintas. E não tem essa maravilha de ter várias conferências com essa palavra que nós temos. E às vezes, o que me deixa indignado, irmãos, é porque as pessoas, elas olham a palavra que têm recebido e pensam que é qualquer palavra. Elas olham a palavra e falam, eu já ouvi isso, já sei isso. Então, irmão, realinhe o seu coração. Amém? Realinhe seu coração. Prove a sua lealdade. Provar a sua lealdade envolve disposição de tempo, seu dinheiro, seus planos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Com certeza, Deus ele vai te honrar muito mais. Ele falou, aqueles que me honrarem, eu os honrarei. É o próprio Deus que então. Não se confunda, irmãos. Quando você honra um homem de Deus como o pastor Alexandre,
você não está apenas honrando um homem. Você está honrando Deus através da vida dele. Porque existe uma unção. Não foi ele que se colocou para estar aqui. Foi o chamado divino, a unção divina que está sobre a vida dele, que o coloca para estar aqui, para ser essa pessoa. Porque o chamado não é nós que escolhemos, é Deus quem escolhe. E vem essa capacitação divina. E quando nós honramos a unção que está num homem de Deus como esse, nós estamos honrando o próprio Deus. E com certeza Ele vai nos honrar também. Está no tempo de nós nos tornarmos cristãos fortes, irmãos. Amém? Cristãos ousados, como aqueles guerreiros de Davi. Pessoas que estão prontas para a batalha. Que não são frouxos, não fazem corpo mole. Quando vem a visão, quando vem a missão, fica, ai, rapaz, vai saindo de fininho, né? Não, pessoas como aqueles valentes de Davi. O Senhor pode contar comigo, eu estou junto. Mas você vai precisar ficar acordado umas 3 noites seguidas. Tudo bem. Isso é honra, isso é lealdade, irmãos. Irmãos, eu não sei da vida de todos vocês, mas nós não podemos mais ser aquelas pessoas infantis que ficam mudando de igreja a cada 2, 3 anos. Isso não é lealdade. Lealdade é você permanecer na visão em todas as estações. Vão ter estações que vai estar lá em cima, mas vão ter estações de muito desafio. Mas quando você permanece em todas as estações, você caminha junto com a visão da sua igreja, irmãos, você está provando lealdade e com certeza você vai ser recompensado. Então essas pessoas que ficam buscando várias coisas, uma novidade ali a colar, isso não é lealdade, você não vai crescer enquanto você não despertar dentro de si esse coração de leal. Amém? Enquanto você não despertar dentro de si esse desejo de fazer parte e avançar e crescer juntos. Amém? Sei que posso estar deixando um ambiente um pouco desconfortável, mas isso é bom. E não caia, não caia na armadilha da familiaridade. Sabe o que é a armadilha da familiaridade? Davi tinha esses guerreiros, eles andavam com eles. Muitos desses guerreiros viram os momentos de glória de Davi. Aqui é 2 Samuel 23. Eles viram também quando Davi falhou, quando Davi tropeçou, ele caiu em um adultério. Davi, ele não estava muito bem com os filhos dele, ele não foi um bom pai. Davi não foi um bom pai, ele tinha muitos filhos, ele não educou muito bem os filhos dele. Alguns desses guerreiros permaneceram leais em todas as estações de Davi. Outros, por causa do problema da familiaridade. O que é isso? De conhecer de perto, tropeçaram. Começaram a discordar. E acharam que eram mais inteligentes e melhores do que Davi. E infelizmente, eles não estão entre os guerreiros de Davi. Não estão naquela lista dos guerreiros, os 30 maiores guerreiros de Davi. Porque eles tropeçaram na familiaridade. Irmãos, muito cuidado com isso. Não tropece na familiaridade. Nós somos homens de Deus. Todos nós aqui somos homens e mulheres de Deus. Mas somos falhos também. Eu estou crescendo, sou pastor da igreja. Lá, Verbo da Vida de Toque. Estou liderando pessoas. Mas se você andar comigo, irmão, você vai ver minhas falhas. Você vai ver que às vezes eu discuto com a minha esposa. Que a gente discorda de ideias. Acontece, irmãos. Agora, isso não significa que eu me tornei menos ungido por causa disso. Você vai ver que eu estou crescendo ainda em educar. Não tenho a experiência que o pastor Alexandre tem já de criar filhos. Estou começando lá, meus filhos, minha mais velha tem 3 anos. Vou errar ainda muito. Agora, se você andar comigo e você olhar, você vai olhar, ele tá, daí não é muito bom não o que ele está fazendo. Você vai tropeçar nisso daí, irmãos, na minha falha. Por isso nós não podemos mais olhar homens e mulheres de Deus apenas por quem eles são ali, mas pela unção que está sobre a vida deles. Isso é honra, lealdade, fidelidade. Então prove a sua fidelidade, prove a sua lealdade, andando junto, sendo aquele que se dispõe na fileira da frente. Eu estou aqui. Como as nossas igrejas cresceriam muito mais, nós avançaríamos muito mais, se nós fôssemos como esses homens, pegássemos juntos. E eu sei que aqui tem homens e mulheres de Deus leais, que têm um coração de honra. Amém? Então não caia na familiaridade também em relação à palavra que você ouve. De achar, eu já sei sobre cura, já sei sobre ser guiado pelo Espírito, já sei sobre fé, já ouvi sobre a autoridade do crente. Não caia na familiaridade, irmão. Mas tenha expectativa. Deus tem algo novo para a minha vida.
Tem algo novo para eu receber hoje. Aleluia, aleluia, amém? Deus quer fazer coisas tremendas. Você pode se colocar de pé? Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Conecte seu coração ao Senhor, Ele quer falar contigo. Ele quer despertar coisas que estavam dormindo, adormecidas dentro do seu coração hoje. Aleluia. Hoje é o dia de despertar essas coisas. Hoje é o dia de algo novo na sua vida. Hoje é o dia de nós fazermos uma nova aliança com o Senhor. Renovar a nossa aliança. Existe isso no casamento, né? Renovar a aliança. Hoje é o dia de você renovar a sua aliança com o Senhor. Fala assim: ei, Senhor, o Senhor pode contar comigo. O Senhor pode contar comigo. Fala assim: eu sou uma pessoa de honra. Eu sou leal. Eu sou fiel. E eu vou correr com essa palavra. E eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou avançar. Eu vou cumprir tudo que o Senhor me chamou para cumprir. Eu não vou desistir. Não vou desanimar. Eu vou avançar. Eu vou crescer. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui que veio nesse culto hoje e ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e deseja desse culto hoje falar assim: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Você veio e visitou algumas vezes a igreja, visitou algumas outras igrejas, mas ainda não declarou a sua fé ao Senhor. Não estou falando para você pertencer a uma religião, mas a Cristo. Tem alguém assim aqui? Levante a sua mão, por favor, só para eu ver. Não? Estão todos crentes, amém? Então ore.